Olá para todos, hoje a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre sinais da seitificação, ou, em termos mais abrangentes, seitificação política. Na verdade, assim, não vou falar só de seitificação política, também um pouco relativo à seitificação no quesito metafísico, que pode ser religioso, ou que na verdade geralmente o é, ok? Mas também no seu aspecto imanente, no seu aspecto materialista. Mas você pode dizer, mas como assim existe religião materialista? Como assim existem pessoas que colocam a sua fé em promessas materialistas, promessas no transitório? Como isso é possível? Bom, na verdade vocês sabem que isso é muito possível, né? Só se você for um cara muito destreinado em filosofia para não entender uma coisa que é de certo modo óbvia. Na verdade algumas pessoas não entendem por não ter concatenado as ideias, mas na medida que você vai repensando, refletindo nesse assunto, que inclusive reflexão não é uma coisa muito normal para quem, né, é vinculado a alguma seita, mas se você está livre, ainda que minimamente delas, certamente você vai ter esse poder de chegar a algumas conclusões importantes, tá? Então hoje é um dia sui generis, porque acabou a energia aqui no meu bairro, né? Eu basicamente estou à luz de vela agora, e como eu já tinha carregado meu celular, ele pode me ajudar aqui com algumas anotações, com algumas informações, né? Ele não acabou a bateria ainda, mas tô sem internet, tô sem nada aqui, né? Tô só com a luz de vela, porque já é finalzinho de tarde também. Mas resolvi fazer esse áudio porque eu julgo sumariamente importante, principalmente no que nós estamos vendo acontecer em nosso país, né? Porque não é só falar, você precisa ver a coisa, né? Tem que ter um elemento aí não só conceitual no sentido filosófico, mas imagético no sentido religioso, para que você consiga compreender o que eu estou realmente querendo dizer quando eu falo seitificação. Porque a grande verdade é que muitos, não só hoje, mas no passado, se achavam santos, né? Se achavam santificados. Mas será que eles são santificados ou seitificados? Bom, deixo para você refletir essa pergunta, mas depois, tá? Vamos ouvir aí o áudio primeiro, aquilo que eu tenho a dizer a respeito desse assunto. A primeira coisa que eu gostaria de falar são os sinais da seitificação. Independente se ela é metafísica, religiosa, ou se ela é imanentista, materialista, política, ou seja lá o que for, tá? Bom, obviamente que eu faço diferença, tá? Ainda vou falar sobre isso. Eu faço diferença de um segmento para o outro, porque essas diferenças inevitavelmente existem. Mas, primeiro eu vou falar daquilo que é similar em todas elas. Mudanças de personalidade que não são naturais, mas fazem parte de uma ação brusca. O que eu quero dizer com isso? É que, naturalmente, quando uma criança completa 12 anos e começa a vir a ação hormonal, a puberdade, eles vão inevitavelmente mudar de personalidade. Não mudar totalmente de personalidade, mas só que aquilo é trabalhado desde que elas eram crianças, né? Mas elas vão mudar muito, né? Isso é um fato. Então não é disso que eu estou falando, lógico, né? O que eu estou falando é de pessoas que geralmente, já adultas ou jovem adultas, passam por uma mudança muito brusca, muito rápida de, veja, mentalidade. Então isso é um sinal de seitificação? Bom, se estiver dentro do contexto, onde ela esteja num segmento muito fechado, sim, é um sinal de seitificação, sem dúvida nenhuma, porque é uma mudança brusca. Um outro aspecto de seitificação é uma crença no absoluto, ainda que seja para defender o relativo. Isso é paradoxal, na verdade, nem meramente paradoxal, é mais contraditório mesmo, né? O cara tem certeza absoluta que tudo é relativo. Eu gosto de brincar com essas palavras porque isso geralmente se vê hoje em dia nas religiões políticas, porque elas expressam, eu ainda vou falar mais sobre isso, uma inversão das religiões metafísicas. Porque geralmente as metafísicas têm mais uma tendência ao absoluto, enquanto as imanentistas têm uma tendência ao relativo. Bom, enfim, nesse quesito aqui, crença no absoluto a ferro e fogo, ambas demonstram esse sinal. Ainda que seja contraditoriamente a fazer defesa do relativo. Isso é bem engraçado, mas é um fato. Tá? Então, um outro sinal. Um sinal também importante é o de programação. Né? Claro, isso aí não poderia faltar porque faz parte de uma lavagem cerebral na pessoa. Então tem muita repetição, na verdade a repetição é bem contínua, e ela acaba impedindo que aquele sujeito tenha um processo efetivo, ou diria verdadeiro,
de uma real reflexão, tá? Na verdade, muitos deles dizem refletir, pensar nas coisas. Alguns podem refletir porque dominar a mentalidade é uma arte sutil, mas as pessoas conseguem, principalmente os donos de seita, têm essa habilidade. Dominar a mente humana, dominar a consciência das pessoas. No entanto, ainda tem pessoas que conseguem refletir, tá? Mesmo estando dentro de uma seita. Mas isso é muito minimizado, porque existem mecanismos que estão ali sendo utilizados pelos donos de seita, pelos líderes, que impedem com que aquela pessoa tenha total liberdade nesse sentido. E aí vai depender do radicalismo da seita quanto à sua relação com o mundo, né? E se for muito radical, obviamente o controle será, claro, maior. Outra coisa é o abandono de interesses e relações antigas, né? Porque aí, claro, o cara que se envolve numa seita, ele sendo ali uma seita, há um mergulho total no grupo e um abandono nas relações anteriores, né? Não necessariamente o sujeito vai sair de casa, né? Ou isso pode acontecer, claro, mas não necessariamente. Porque, na verdade, aquilo que é sequestrado não é o corpo físico do cara, é a mente. E isso é muito mais poderoso do que o sequestro. Isso é muito mais poderoso do que o estupro, né? Quando você consegue dominar não o corpo, mas a mente do sujeito. E essa habilidade é uma característica que não pode ser, de maneira alguma, subestimada, né? Então, outro sinal é esse. Desapego às relações antigas e um apego às relações novas do grupo, da seita. Também uma tendência e conformismo ao coletivismo no seu sentido unilateral. Eu falo unilateral porque é uma via de mão única, certo? Então, o sujeito ele abandona aqueles interesses mais recorrentes do indivíduo, ou quer dizer, dele mesmo, né? A favor da agenda daquele determinado grupo ou organização, porque aquilo se torna preeminente. E aí entra o conceito de massificação que eu queria trabalhar aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou inclusive falar do Ortega y Gasset, porque ele ajuda a gente a entender melhor esse conceito das massas dentro da prescrição filosófica desse pensador espanhol, que eu acho bem interessante. Então, coletivismo unilateral, sim, existe e é apregoado nas seitas, sejam elas metafísicas ou imanentistas. Também há uma certa não aceitação de se argumentar determinados problemas que estejam aí, digamos assim, ligados àquela seita, né? Ou seja, se a seita ensina alguma coisa, e claro que o ensino geralmente é muito abrangente, é quase que cosmológico, porque abrange todas as áreas da vida, nem todas conseguem fazer isso, mas tem religiões, por exemplo, como o Islã, que tem esse poder de tocar todas as áreas da vida do indivíduo, né? E nas seitas isso tem um elemento muito mais radical do que até numa religião islâmica. Porque a religião islâmica já tem um elemento mais cultural ali também fortificado, embora os radicais tenham um elemento cientificador sem dúvida nenhuma, tá? E aí eu já faço já de antemão essa diferença entre religião, cultura, tradição e seita, que tem o seu radicalismo numa mudança brusca da própria personalidade do indivíduo. Embora a religião possa até fazer isso com o sujeito, vai também no fanatismo de cada um. Mas quando isso parte diretamente do líder, aí a coisa se torna efetivamente cientificadora, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não acontece, tá, na maioria das religiões, quando elas já têm uma tradição estabelecida, já tem uma maturidade histórica e um nivelamento temporal. Na política, de certo modo, é a mesma coisa. Você obviamente pode pensar política, você pode participar de partidos políticos, mas não necessariamente que isso é uma seita. Mas algumas sim são seitas, entendeu? Isso a gente vai explicar mais depois. Bom, então outro sinal é não aceitar argumentação nenhuma, tá? De coisas que a seita já definiu. E um ponto que eu acho que é fundamental deixar claro aqui, para que também não haja equívocos, é que a gente tem que entender que essas pessoas que se deixam levar por alguma seita, elas não necessariamente são tolas, estúpidas, burras, né? Ou inocentes, para minimizar um pouco o xingamento aqui. Muitas delas podem até ser inteligentes, mas é aquela diferenciação que a gente pode fazer aí. Até o Bergson, o filósofo Bergson, trabalha muito esse conceito de
Uma coisa é o aspecto racional da inteligência, outra coisa é a sensação que está na duração, ok? Então, sentir é diferente de raciocinar, né? Então, imagina quão variável é as sensações dos seres humanos. E se você teve alguma sensação de confirmação, uma coisa boa que você recebeu estando em determinado grupo, independente se você é muito inteligente ou menos inteligente, ou estuda mais ou estuda menos, você vai tender, se favorecido pelos seus sentimentos, a determinado grupo, independente se você tiver a capacidade intelectiva que for. Mas é aquela coisa, né? Se você for inteligente, você vai com o tempo amadurecendo as suas ideias e conseguindo se livrar de determinada dominação grupal. Isso geralmente acontece com a maioria das pessoas, né? Agora, se você continua, você identificou que está numa seita e continua nela, é sua conta e risco, é sua responsabilidade. Às vezes você está, embora esteja numa seita, você não é radical, fanático, diferentemente dos seus líderes. Isso também pode acontecer, né? Independente se é religioso, se não é. Então esse é um fator que é preciso deixar claro, até porque essa tendência dos indivíduos que fazem parte de uma seita tem a ver com um sentimento, como eu já falei, nesse caso de vanguarda. Nós fazemos parte de uma vanguarda que tem uma prescrição mais verdadeira do que as outras, ou que vai mudar o mundo, ou que vai melhorar o mundo, ou que vai acabar com os equívocos das outras religiões, das outras seitas, dos outros partidos políticos, enfim. É um processo de propaganda, né? Porque, independente se é metafísico, se é político, se é empresarial, de grandes empresas que também existe, o que acontece é que você se sente na vanguarda porque foi convencido disto pelo propagandista da seita, tá? Então, esse é um sentimento muito comum para a maioria das pessoas que defendem a ferro e fogo a sua determinada seita, seja ela política ou religiosa. E aí, logo nós percebemos um sentimento também, e aí a gente sempre está falando na área do sentimento da emoção, porque isso é deflagrado em pessoas que sofrem lavagem cerebral, porque é a manipulação das emoções, afinal de contas. Quer dizer, um senso de dualismo, certo? Exacerbado de quem luta pela verdade contra o mal absoluto. Então, se você tem uma noção de que o mal absoluto está no outro, ou na outra coisa, ou que você identificou como inimigo, porque toda seita sempre tem um grande inimigo, e aí eu não estou me remetendo à religião propriamente, como eu já fiz a diferenciação aqui de religião e seita, mas a seita também faz essa espécie de pirataria de conceitos religiosos para deflagrar. Agora o verdadeiro inimigo é este, aquele outro, né? Então, ele elegendo um mal absoluto no outro sujeito, que também é de carne e osso, cheio de defeitos, e ambíguo como ele o é, e muitas vezes bipolar, como ele também é, ele acaba se julgando possuidor de um bem supremo, de um bem absoluto. E aí entra o conceito de absolutismo, mesmo que ele defenda o relativismo, né? Porque essa é uma sensação que ele tem, que ele está lutando pelo bem contra o mal. Isso aí, para quem está de fora e ouve o cara falando, chega até a ser engraçado. Mas é o que acontece com pessoas que estão ou doutrinadas num sentido menos grave, ou já foram sujeitas a uma lavagem cerebral que num sentido mais radical e mais grave, tá? Inclusive, se a gente for pensar bem, o cristianismo, ele minimiza essa ideia mediante aquele conceito paulino de miserabilidade, né? Que infelizmente alguns religiosos fazem questão de esquecer ou simplesmente não conhecem. Eu acho que a maioria conhece, mas prefere assim, descartar certas coisas que possam deflagrar fraqueza, né, naquilo que eles defendem como instituição supranatural e a mais verdadeira, etc. e tal. Porque o conceito de Paulo é justamente esse, de você não se julgar um bem absoluto, porque você depende de Deus e, portanto, você é um sujeito que precisa ser salvo mediante o dom perfeito de Deus, não da sua própria capacidade. Quer dizer, isso aqui é minimizar completamente a arrogância relativa que se vê geralmente nas seitas, né, que defendem sempre uma postura de perfeccionismo em detrimento do que se vê no mundo, tá? Não que na religião propriamente, inclusive historicamente na religião cristã, você vê sinais de radicalismo e fanatismo, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o conceito paulino aqui,
ele é muito humano, né? Humano que eu falo não num conceito filosófico e deturpado por alguns filósofos modernos, pelo amor de Deus, que já entra o conceito, né, de cientificação humanista e materialista, que não é o que eu estou falando. Quando eu falo humanismo, eu sempre me remeto à literatura para tentar explicar o que eu penso ser o humanismo, né? Não é num sentido filosófico da modernidade. Bom, enfim, pessoas cientificadas, então, elas, inclusive, pagam para trabalhar, porque elas julgam que a recompensa da abstração é o suficiente para elas. Na verdade, não é que elas julgam, é que elas foram ensinadas dessa maneira e aquilo foi tão repetido, né, como diria Hitler, né, você repete uma mentira tantas vezes que ela passa a ser verdade, independente do que era antes, né, se era uma grande mentira. Porque é uma questão de manipulação cerebral, tá? Manipulação das emoções. E, enfim, é o que acontece nesse aspecto. Então, quando se diz que as pessoas pagam para trabalhar e em nome de uma abstração, aí quando se refere à religião é no sentido metafísico. Mas e quando se refere ao materialismo? Né? Porque aí, se a gente pensar que o marxismo, para algumas pessoas, não para todas, lógico, né? Mas para algumas pessoas o marxismo é uma espécie de religião, mesmo que não sejam tão ortodoxas quanto ao marxismo, e venham a aderir a um neo-marxismo, ainda mantém aquele fundamento substancial. Elas veem isso como religião, tá? Você pode até argumentar, vide Eric Voegelin, que sim, é a religião política. Mas e aí? Qual que é a abstração, já que eles são todos, em sua maioria, materialistas? Meu caro amigo, isso é muito simples de explicar. A abstração é o futuro, né? A abstração é a utopia. Você pode formular imaginativamente uma utopia de um mundo pós-mortem. Você pode fomentar uma utopia no mundo futuro também. Não deixou de ser abstração só porque é materialista. E isso é o que muita gente não entende. Por isso que falar cientificação política é um fato comprovado na história. E também comprovado em termos de uma racionalização conceitual, que é muito adequada, né? Porque a abstração ela existe em vários mecanismos. Inclusive o próprio Feuerbach, que é materialista puro, que transforma a religião numa espécie de antropologia, é acusado por muitos da esquerda hegeliana de ser um idealista, assim como foi o Hegel, né? Não é engraçado isso? Bom, é porque ele, de certo modo, faz ali uma abstração quando vai pensar a humanidade, quando vai pensar o homem, quando vai pensar o mundo em geral, etc. Bom, outra coisa é que nunca esses indivíduos que fazem parte da seita questionam certas verdades absolutas relativas a esse grupo. Até porque os líderes eles se tornam meio que inquestionáveis, são chamados de ousungi, principalmente em igreja evangélica neopentecostal, que tem um certo elemento ali de santificação, mas eu não vou aqui dizer que são totalmente santificados, porque seria injusto da minha parte, mas eles têm muitos elementos, inclusive muito fortes, de santificação. Mas aí é aquela coisa, né? Por um lado, eles podem até ser santificados, mas por outro, eles podem favorecer alguma coisa a vida de sociedade. Isso eu vou tentar explicar quando eu ler aqui um texto que eu escrevi a respeito desse assunto. Então, basicamente é isso. As seitas elas não gostam de perder membros. Tanto é verdade que quando o membro tenta questionar alguma coisa, eles se tornam cada vez mais radicais, ao ponto até mesmo de, digamos assim, disciplinar, né, entre aspas, o indivíduo, porque a maioria do grupo crê ali na ideia, propagandeia essa mesma ideia. Então isso é uma coisa que não é muito difícil assim de entender, né? Então, o que a gente pode concluir é que o maior sinal de santificação é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós chamamos de histeria coletiva. E, gente, eu já deixei as imagens aí para vocês verem que histeria coletiva não é uma prescrição meramente de igrejas, né, pentecostais em determinados momentos, até porque isso daí é uma coisa meio que irrelevante, né? Mas o que é preocupante mesmo é aqueles que agem arbitrariamente na sociedade, porque eles vão tocar na tua liberdade, essa que é a questão. E essa histeria coletiva está espalhada fortemente na política, tá? Essas pessoas, na verdade, elas estão, de certo modo, aprisionadas num tipo de... vinculado a uma figura de linguagem. Porque quando você vai discutir um assunto e se abstém do elemento concreto, do fenômeno correlato, para ficar discutindo apenas a figura de linguagem,
Isso é muitíssimo problemático, tá? Porque basicamente o que você está fazendo é se distanciar do aspecto realístico do problema para tentar resolvê-lo, em vista apenas de defender um elemento teórico, ideológico, um pacote de ideias pronto que você recebeu de um determinado grupo. Isso é um sinal claro de cientificação, sem dúvida nenhuma, de doutrinação também, tá? E não meramente de lavagem cerebral, que também existe. Quando nós pensamos isso, nós caímos naquele conceito que alguns psicólogos vão chamar de uma certa epidemia de loucura. Não psicólogos, os psicólogos também estão nessa loucura aí, não todos, claro, mas alguns ou a maioria, quem sabe. Mas alguns psiquiatras, né, que têm percebido que, principalmente nos Estados Unidos, há uma epidemia de loucura. E isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque, na verdade, o diagnóstico parte de um reconhecimento de que a personalidade dessas pessoas estão sendo tocadas, digamos assim. Tocadas que eu falo no sentido assim de estupro mesmo, sabe? Elas estão sendo libadas daquilo que lhe foi dado como direito, que é o poder de pensar e refletir. Então, essa troca de personalidade brusca que acontece em pessoas que fazem parte de seitas imanentistas ou metafísicas é, na verdade, uma agressão efetiva à personalidade dessas pessoas. Quer dizer, esse pessoal ele perde o poder da própria inteligência. Meio que eles quase que desistem, né, de praticar a reflexão, porque eles, claro, sofreram aquele trauma dos mecanismos de lavagem cerebral causados contra a própria personalidade deles. Né? Por isso que é fundamental lembrar daquilo que o Sun sempre falava, né? Que você não basta você conhecer a si mesmo, que é necessário você também conhecer o teu inimigo. Porque eu fico vendo esses artistas aí que ficam mais velhos, começam na velhice, por uma decadência na carreira, por algum outro motivo eles se envolvem com algumas seitas, e isso faz com que eles se tornem pessoas assim muito fáceis de ser enganadas, porque eles nunca se prepararam para lidar com esse tipo de problema. Né? Tem um exemplo clássico do Tim Maia, que se envolveu com uma seita aí, que geralmente os caras ficam lá na República com alguns cartazes, eu já conversei com vários deles, né, que se eu não me engano é o nome da seita Racional Superior. Eles geralmente, quando você vai falar com eles vão dizer, não sou seita, não sou religião, não sou filosofia. Aí eles percebem que porra que vocês são. Nós somos a última revelação. Todos os grupos da metafísica falam isso, mas enfim. O Tim Maia se envolveu com esse tipo de religião, depois ele, antes de morrer, ele até saiu disso aí, mas enfim, foi uma vítima, né? A regra de Sun Tzu é, conheça teus inimigos, não seja vítima dessas coisas que podem acabar, ou fazendo você perder muito tempo, ou pode até te destruir mesmo, tá? Inclusive as seitas, elas podem inclusive livrar pessoas das drogas, que é uma coisa até engraçada de se pensar, mas ao mesmo tempo fazem isso em troca de um domínio completo da mente do indivíduo. E esse não é um processo natural, não é um processo agradável. Não que você tenha que ficar nas drogas, pelo amor de Deus. Talvez seja até bom como uma medida drástica para pessoas que estão afundadas nas drogas. É melhor que você esteja, sei lá, depende, né? Claro. Há muitas variáveis aí, mas quem sabe seja melhor você estar lá na seita do que você morrer, né, nas drogas. Eu acho que nesse sentido, para se libertar das drogas é bom. Mas o problema é quando você perde, né, a sua própria capacidade de reflexão, que te faria também se libertar desse primeiro problema. E aí eu queria me remeter aqui, antes de terminar o vídeo, a obra A Rebelião das Massas, que é do Ortega y Gasset, que eu acho muito interessante, porque ele, já de início, ele desafia aquele conceito, né, de divisão social marxista, que seria um mero resultado aí de divisão econômica, né? Quer dizer, de um lado você tem os trabalhadores, proletariado, do outro lado você tem os burgueses e tal. Ele vai dizer que a divisão realmente adequada para se pensar esse tipo de situação é entre o homem massa versus o homem nobre. E aí você tem as características de cada um. Eu vou primeiro falar do homem nobre para você entender uma coisa bem básica, né? A gente está falando diretamente do filósofo, porque ele é muito mais profundo do que eu vou falar aqui. Mas é só uma pitada só para você compreender melhor esse conceito dele. O homem nobre, ele anseia ordem e lei. Ele ama a disciplina e o serviço, porque ele acredita que disciplina e serviço é o que traz a nobreza para as pessoas. E eles também repudiam
digamos assim, aquela virulência que se vê em agitação social, rebeldia irrefletida, greves que acontecem em todos os setores, muitas vezes inúteis, né? Enfim. E aí, o Ortega y Gasset vai falar também da característica do homem massa, ou da massificação. Porque essas pessoas tendem, que é o oposto no caso aqui, né? É a inversão, na verdade. Tendem à rebeldia, à rebelião. E quanto à rebelião, esse tipo de levante sempre é acompanhado por um declínio intelectual. E aí, quando você pensa em declínio intelectual e agitação social, você logo pensa no Brasil. Mas, claro que não é só o Brasil, né? Mas a agitação social ocorre quando ocorre, diz Ortega y Gasset, um declínio intelectual. Isso não é interessante, gente? Para nós pensarmos aqui, cientificação, política, o Brasil é, então, um exemplo para isso. Mas tem mais. Isso também reflete o triunfo desses pseudo-intelectuais, que são homens, segundo Ortega y Gasset, vulgares, sem interesse na tradição e sem interesse na história, porque para eles convém não valorar essas duas disciplinas aqui. Quer dizer, na verdade uma só, que é o histórico, que também abrange o tradicional. E aí ele diz que essa é uma nova força, a massificação, uma nova força na história, desde o século XX, mas essa força não tem senso de direção. Ela quer acabar com a ordem e com a organização dos valores civilizacionais. Mas simplesmente quer fazer isso por fazer, porque no final das contas eles sabem que, embora tenham um ideal, eles não têm uma direção muito clara disso, porque eles não são deuses. É uma coisa assim que é para a gente refletir profundamente. Você que não é cientificado, e lembrando que cientificação não é exclusividade da esquerda, isso também ocorre na direita, pessoas grosseiras demais, que não se preocupam em estudar porra nenhuma, mas que querem passar a ordem para outras. Não é assim, gente. Tem que estudar, né? Vamos lá. Falando dos certificados. A massificação manifesta uma psicologia de grupo que gera histeria, que não necessariamente é a psicopatia que se vê nos líderes de certos movimentos sociais. Mas a massa precisa de uma cabeça que lhe conforte a mente. Reflexiva, já que eles não refletem. E esses são os líderes cativantes que dão a impressão de estarem na vanguarda de determinada revolução. É aquele sentimento de vanguarda que impera nas seitas. Mas a massa em si é um corpo que age por espasmos e mantras religiosos, sempre repetidos como o latido de um cão raivoso. Histeria é uma coisa óbvia que está demonstrado aí nesses vídeos. Outro sintoma característico de cientificação é a força do orgulho da família. Isso aí se vê muito, né? São um por todos e todos por um. Porque são massificados, né? É como um purê de batata. Você pegou um monte de batata isolada e bateu todas juntas, né? Tirou a casca e ficou uma massa só. Massificados. São uma coisa só. Como boa massa não suportam certa dose de solidão reflexiva, que a verdadeira vida intelectual, diga-se de passagem, impõe a todos nós, né? Não estou dizendo que você tem que ser o solitário intelectual, não. Estou dizendo que isso é imposto por uma vida intelectual porque você está só no seu corpo, afinal de contas. Você sempre está só nos seus pensamentos. A não ser que você abdique disso. Enfim. Assim, o orgulho inflamado e a arrogância é característica dos militantes, pois em bando eles se sentem fortes para praticar exageros. Exageros tais que eles não fariam se estivessem sozinhos, né? Essa é uma psicologia que se vê, inclusive, em adolescentes na escola, uma coisa muito básica até. Enfim, a psicologia de um fã de 12 anos, ou uma fã, né, uma menina de 12 anos, do Justin Bieber, se comparada a uma fanática petista de 30 anos, a gente vai concluir que são muito similares. Basicamente é quase a mesma coisa, tá? Porque isso também ocorre se a gente pensar em outros exemplos, como o crente fanfarrão, fanático, e o ateu militante. Quando se reconhecem em um determinado grupo, eles agem similarmente à garotinha de 12 anos que é fã do Justin Bieber, né? Bom, são também os histéricos massificados, mera expressão de mímese. Porque se eles abdicam do poder reflexivo da própria inteligência,
Eles são como crianças, e crianças imitam os adultos. E eles vão imitar quem? Aqueles que eles admiram, seus líderes. Porque na psicologia grupal, para que você seja aceito, você tem que agir como os outros macacos ali, né? Entre aspas. Porque é assim que você, de certo modo, vai salvar a humanidade, né? Seja pela sua seita religiosa ou seja pela sua seita política. Bom, a maioria deles, dos certificados, compartilham o sentimento de que são melhores, mais inteligentes, especiais, enfim. Mas isso não é devido à autoestima individual que eles têm. Porque se fosse, beleza, né? Mas a grande verdade é que isso é um fruto de voz de comando autoritária de determinados doutrinadores, que mais do que doutrinadores são expert em lavar cérebros de pessoas, ou de basicamente exterminar o poder crítico dos indivíduos. Tal autoridade não é derivada apenas de gritaria, diga-se de passagem. Isso varia de grupo para grupo. Então não é só a gente gritando e os outros obedecendo. Há muitas sutilezas aí. Principalmente a esquerda, geralmente vem com aquela voz mansa, bonitinha, né? Um sentido meio que ultra-intelectual, mas que no final das contas levam as ideias horripilantes, idiotas e assim, que são maléficas à própria sociedade. Mas é o que eu falei, isso varia de grupo para grupo. Tem grupos que há um autoritarismo maior em termos de uma prescrição mais agressiva e outros menos agressivos. Mas aquela coisa também fica um tanto relativa, porque a agressividade ela não necessariamente é avaliada pelo sujeito que grita mais ou que grita menos, e sim pelo quão aquele processo está sendo dado e o seu relativo sucesso. E, na verdade, a expressão de autoridade advém de inúmeros mecanismos, mas nas seitas tem cunho profundamente unilateral, porque a unilateralidade é fundamental para aqueles que apregoam determinada cosmovisão. Seitas, portanto, são casamentos coletivos. Mais do que isso, eu acho que casamento ainda é muito elogio. Elas são, na verdade, surubas mentais masturbatórias. Ou seja, ideologia em detrimento da verdade concreta. Né? A crítica é pesada, mas é basicamente o que acontece. É o purê de batata. Isso é suruba completa, gente. Fato é que tudo é urgente numa seita. Tudo. Porque eles compartilham uma mentalidade ansiosa, porque eles são obsessivos, eles estão obcecados por lutar contra o mal. Porque eles acreditam que o outro é o demônio mesmo. Não há ambiguidade mais nas pessoas, nos seres humanos. Todo mundo é mal e eu sou bom. E eles estão obcecados e não percebem isso. E é-lhes ensinado que pensar e decidir deve ser algo vinculado a impulsos que variam dependendo do tipo de seita. Eles julgam estar lutando contra o mal, mas acabam sendo eles mesmos canais profícuos para a atuação do demônio. Né? É mais ou menos aquele filme lá, eu lembro daquele filme do Leonardo DiCaprio, chamado A Ilha, se eu não me engano, uma coisa assim, que ele é um investigador, ele vai lá numa espécie de retiro psiquiátrico, uma coisa assim, numa ilha, né? Mas no final, já dando um spoiler, não sei se você já viu esse vídeo aí, tenta pular essa parte, tá? Mas enfim, no final ele descobre que o louco era ele, né? Ele que era o louco. Ele estava dizendo que existia conspirações, que existia isso e que aquilo e tal. E ele estava descobrindo muita coisa. E no final a gente percebe que o sujeito sofreu lobotomia, ele era o louco, cara. Por N motivos que você vai ver lá no próprio filme. É engraçado isso, e é legal pra gente não cair nessa obsessão de achar que nós somos o reflexo do bem absoluto. É aquele conceito do Paulo, miserabilidade, eu sou um bosta, no sentido de que eu não sou perfeito. Não que eu tenha que ser um bosta e me conformar em ser um bosta completo, né? Porque aí se eu me conformo em ser um bosta completo, eu posso simplesmente ser mal, né? Itinerante. Mas enfim. Bom, eles nunca promovem um exame de consciência ou autocrítica e estão engessados no molde de um super-homem nietzschiano maquiavélico qualquer. Né? Porque na medida que eles não têm um conceito de miserabilidade, eles se sentem como que donos do mundo. Principalmente os líderes. Mas aqui há de fazer uma diferenciação também, confesso, entre aquele psicopata no poder, como diria o Lobachevsky, e aquele que está fazendo parte da histeria propagada pelo psicopata que está no poder. Né?
Bom, como sabemos, o número de seitas religiosas é imenso. Historicamente, elas estão na vanguarda desse tipo de mecanismo dilacerante da alma. Porém, o poder de grandes narrativas nunca foi restrito à religião, claro. Tanto é que muitas seitas seculares, que são as políticas, são piores em número, gênero e grau em termos de manipulação, lavagem cerebral e doutrinação. Elas expressam uma verdadeira possessão grupal. Quando você fala de possessão demoníaca, quando você assiste um filme, né, de terror, geralmente o que você entende é que um indivíduo está sendo possuído e tal, vai lá o padre, faz o exorcismo, e quando você olha aquilo, você fica morrendo de medo, que coisa horrível, que situação, né? Que sinuca de bico, né, cara? Né? Pelo amor de Deus. Eu morria de medo quando era moleque assistindo aquele filme do Exorcista. Que horror. Mas agora nós estamos diante de algo pior ainda. É a possessão coletiva, grupal. Possuídos por uma ideia. Possuídos por uma ideia. Isso é um conceito interessante. Oprimidos por uma verdade imaginada, construída artificialmente, que embora possa ter algum resquício de verdade, porque o mal pode ser muita coisa, mas não é besta, né? Amplia seu horizonte de ação pelo mecanismo da mera retórica e propaganda, tentando evitar o aspecto analítico e dialético. Eles apelam para a retórica, não que a retórica seja ruim, como eu já falei, tá lá nos 4 discursos. Mas a grande verdade é que eles não fazem o processo reflexivo, e sim apenas o processo propagandístico. São os inversores, no sentido de seitificação secular, que delimitam seu pensamento apenas no horizonte de uma contracultura. Uns, em nome da seita, se dilaceram pela culpa, os religiosos. Outros, não todos, claro, né? Tem religioso que é igual político, né, em termos de inversão de valores. Outros, em nome da inversão propriamente, abandonam a consciência. Que são seres que basicamente agem de acordo com aquilo que querem fazer, e geralmente arbitrariamente, apelando muitas vezes até para a violência. Mas no fundo, ambos os grupos deixaram de ser humanos a favor de um mecanismo rígido, pobre, que a vida faz questão de sempre ridicularizar. Tanto é verdade que geralmente as pessoas que saem de seitas saem por contingências da vida, que o próprio Ortega y Gasset menciona na sua obra, não nessa que eu estou mencionando, mas em outras, onde ele diz que o futuro é sempre uma colisão com nossos ideais, né? Nós sempre estamos colidindo, e há um elemento ali existencial que nós aprendemos, que está muito além, transcende aquilo que foi ensinado na seita ou que nos foi dado por lavagem cerebral. Contudo, embora esteja apontando similaridades aqui das variadas seitas que existem, seja elas seculares ou não, existiram ou virão a existir, né? Porque tem muitas que estão nascendo. É justo falar também das suas diferenças. Na verdade, as seitas, em sua maioria, de fato, são chantagistas, emocionais, são demagogas, porque isso pode ser visto, seja numa igreja, num partido político, numa grande empresa, não importa. Humanos, eles inevitavelmente se enviesam pela justificativa do poder favorecido por relações pobres e superficiais. E eles literalmente perdem o bom humor. Aliás, essa é uma característica inequívoca nas seitas. Eles não têm bom humor. Isso aí é um negócio muito engraçado de se ver. Mas claro, eles não têm bom humor dentro daquilo que se tornou tabu para a seita. Eles podem fazer piada, dar risada e tal, mas somente daquilo que está fora da seita, porque o que está dentro lá, o que está dado pelo tabu, interno ou externo, é delimitado pelos valores absolutos dessa mesma seita. Obviamente que todos nós temos limites, claro, mas o apontamento que eu estou fazendo aqui é em relação à delimitação da seita e não de uma cultura, de uma civilização, de valores sociais, e, como eu falei, de regras, de organização, que o próprio Ortega y Gasset defende em detrimento da massificação. E o que eu estou falando é massificação. Esse é o problema. As seitas políticas têm um poder de absorção tão profundo quanto as de cunho metafísico. Fato também. Isso porque, na medida em que se admite a morte de Deus, no que se refere às seitas seculares, começa-se a procurar substitutos para ele. E a utopia se modifica ao bel prazer da criatividade do líder partidário. Porque ele cria as leis, ele cria as regras. Ele é o super-homem, ele é o além do homem nietzschiano. Se é materialista, se é imanentista, que seja seus atributos respaldados no futuro e não mais na outra vida. Porém, a questão é que tanto o futuro como a outra vida são abstrações, como eu tinha falado antes, né? Pois não conhecemos bem nenhum nem outro.
Não que eu particularmente acredito em vida após a morte. Sério que você acredita nisso? Não acredito, cara. Eu tenho motivos para acreditar. Agora, eu não estou alardeando nada. O problema é quando você cai numa idealização e a sua prescrição define o que vai ser na outra vida. De maneira assim, rígida. E aqui já é uma postura paradoxal, pois na medida que a pretensão aparece como no indivíduo, ela vem com um ar de inocência e ao mesmo tempo arbitrário e arrogante. Né? E aí está o paradoxo desses grupos. Tudo é feito em nome da justiça, da igualdade, de uma causa superior. Mas no final das contas a gente sabe que o mal prevalece enviesando aquela justiça. Ora, se comparássemos aqui uma determinada seita cristã qualquer, que não coadune, por exemplo, com, sei lá, um exemplo só, tá? A doutrina mais substanciais do cristianismo, como trindade, vida após a morte, em um determinado grupo revolucionário, absorvido por ideias políticas subversivas, comparando um com o outro, sabemos que um senso de proporção básico deflagra quem é o mais perigoso aqui. Né? E isso deve ser sempre considerado quando comparamos um grupo ao outro. Cada um tem um tipo de mal específico. E talvez proporcione algum bem em certa escala. Né? Eu tenho que considerar isso também. Mas, sem dúvida, uns podem ser piores que outros. A seita do pseudo-cristo chamado Henry, né? O famoso Henry Cristo, que é o cara mais engraçado, embora maluco, que eu já vi na televisão, certamente é mais inofensiva, né? Claro que tem o seu grau de periculosidade, de enganação, isso aí sem dúvida, mas ela, se for comparada com seitas políticas, ela se torna até inofensiva, certo? Isso aí é uma coisa que tem que ser também reconhecida. Cada grupo possui sua própria excentricidade, isso é um fato, mas os males a curto e longo prazo certamente variam muito. Acho que vou terminar por aqui, senão vai ficar grande demais, o pessoal está reclamando aí que meus vídeos estão muito grandes, então é isso, gente. Aliás, antes de finalizar aqui o vídeo, eu sempre esqueço, né, mas de dar o salve, o pessoal pedindo. Um salve aí pro Guilherme, lá do Paraná. Espero que não tenha errado o lugar, né, mas enfim. Grande abraço e reflitam sobre o assunto, porque vocês, espero eu, não são cientificados. Tchau.